Fala, meu amigo, minha amiga, estamos de volta para mais um podcast do Fantasy BR. Eu sou o Matheus Chaves e a gente vai continuar a falar sobre Liga Redraft. Estamos no nosso papo falando sobre ligas para 2021 no Fantasy Football. E hoje a gente vai falar sobre quarterbacks, né? A gente vai focar um pouquinho nos QBs, vamos falar sobre estratégias de draft para quarterback, trazer um pouquinho as tier lists para quarterback, né? As prateleiras de QBs para 2021, além de candidatos a sleeper, bust, breakout. Então fica ligado que vai ser bem maneiro. Nessa próxima meia hora a gente vai estar falando tudo sobre QB para 2021 no Fantasy de forma bem simples e rápida aí para que você possa captar tudo e não fique aqui horas ouvindo o podcast, beleza? Antes de mais nada, queria pedir para você se inscrever no nosso podcast na plataforma que você estiver ouvindo, avaliar, deixar o seu feedback aí que vale muito pra gente. E se você não ouviu ainda, a gente começou na semana passada a falar sobre redraft e o primeiro episódio a gente falou sobre rookies, né? A gente fez eu trouxe aqui o que eu achava sobre os rookies de maior impacto para 2021, de todas as posições, QB, running back, wide receiver e tight end. Falei um pouquinho sobre os principais jogadores, alguns jogadores que poderiam surpreender e ficou bem legal depois de dar uma conferida nesse último vídeo. Então vamos começar falando sobre os QBs. Essa classe de QB que parece que está bem profunda esse ano, né? A gente tem uma classe bem interessante de quarterbacks. Se você não acompanha nossas redes sociais, a gente postou aí alguns dias atrás uma tier list de QB. É muito legal para você dar uma olhada nas prateleiras dos QBs. E a gente tem muitos QBs bons para 2021 no Fantasy. A gente tem pelo menos um top 12 ali, muito, não sei se seguro, mas um top 12 que parece que dá pra gente levar numa boa no Fantasy Football, né? A gente tem um Tier 1 muito solidificado, uma elite do Fantasy Football ali com Patrick Mahomes, Josh Allen, Kyler Murray, Lamar Jackson e o Dak. Mesmo o Dak voltando de lesão e com essa nova lesão no ombro aí que parece que ele teve, ele já parece que tá dando sinais que vai jogar 100% em 2021, isso é muito importante com esse ataque forte que o Dallas Cowboys tem. Então assim, é uma tier list, né? Uma tier número 1, uma prateleira número 1 muito boa pro Fantasy. São 5 QBs ali que a tendência é que sejam os melhores da temporada no Fantasy. Todos têm capacidade e já produziram para isso. São caras que você vai precisar gastar um pouco mais de capital do seu draft para adquirir, né? O Patrick Mahomes, por exemplo, é um cara que tem saído alto, é um cara que está saindo cedo nos drafts em 2021, é um cara que você provavelmente vai ter que gastar ali uma pick por volta do segundo ou terceiro round, tá? Para você pegar o Patrick Mahomes nas ligas, considerando aqui uma liga standard, uma liga PPR no caso, uma liga de draft PPR com cerca de 12 times, o Patrick Mahomes tem sido um cara que está saindo ali por volta do segundo round. Se sobrar para o terceiro round, ótimo, vai ser uma pick muito boa, mas na maioria das vezes o Patrick Mahomes tem sobrado mais ali para metade, para o final do segundo round, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre os QBs primeiro, fazer as tier lists aqui, mais ou menos as posições de cada QB no Fantasy, e depois eu vou trazer quem eu acho que, durante esse meio, né, eu vou trazer quem eu acho que vai ser bust, quem eu acho que vai ser sleeper, quem eu acho que vai ser breakout, e no final eu vou falar um pouquinho sobre a minha estratégia de draft, o que eu acho que a gente pode fazer com QBs nessa temporada no Fantasy Football, beleza? Josh Allen, Kyler Murray, Dak Prescott e Lamar Jackson são caras que estão saindo ali a partir do terceiro a quinto round, geralmente nas ligas, tá? O Josh Allen ali mais ou menos no final do terceiro round, é o cara que já tem saído. Os outros jogadores, Dak, Lamar, Kyler Murray, quarto, quinto round tem sido a posição mais ou menos para ele. Então se você quiser um QB top de linha no seu Fantasy, você vai ter que gastar uma pick ali dentro das 5 primeiras escolhas, tá? Mas se você não quiser pegar um QB da elite, que são desses 5, a gente tem ali uma segunda lista que eu chamei de caras que são acima da média, que não são da elite esse ano, mas que são bem acima da média, que acredito que sejam acima da média para 2021, que são Aaron Rodgers, Justin Herbert e Russell Wilson. São só 3, sim, a lista é menor do que a lista de elite, mas são caras que eu confio que vão trazer um ano muito seguro e não vão gastar um capital tão alto no seu draft, tá? Eu vejo algumas pessoas até draftando um deles acima, talvez, do Dak Prescott, do Lamar Jackson. No meu caso, eu não acho isso muito viável. Eu acho que eles são os caras que estão um pouquinho abaixo desses, tá? O Aaron Rodgers é um cara que tá saindo ali por volta do sétimo round, mais ou menos ali. O Justin Herbert e o Russell Wilson
O Russell Wilson um pouquinho mais abaixo, tá? O Aaron Rodgers e o Justin Herbert têm variado muito nessa posição de QB 6, 7. Então, por volta do 7º round, eles têm saído. E o Russell Wilson ali por volta do 8º round. São 3 QBs seguros. O Justin Herbert tem um porém, né? Porque o Justin Herbert foi rookie ano passado. Isso, de fato, foi um problema, né? Pro Justin Herbert. Não é um problema, né? De fato, é uma questão que a gente ainda fica, assim, um pouco preocupado. Porque a gente tá trabalhando com um QB que teve apenas um ano de jogo na liga, né? O Justin Herbert não teve muita coisa. Mas, assim, em 15 jogos ele teve mais de 4.300 jardas. Ele lançou para 31 touchdowns. Ele teve um número muito, muito importante para 2020, para um rookie, e tá num ataque que tem bons jogadores, né? Tem o Austin Ekeler, ele tem ali o Keenan Allen, tem o Mike Williams, ele tem bons jogadores ao redor dele. Essa é a confiança que a gente tem do Justin Herbert continuar produzindo nível de top 8, de top 10 ali no Fantasy Football. Por isso que eu mantenho ele nessa lista aí de acima da média, tá? Não acho que ele vai explodir a ponto de ser um top 3. Eu não acho que ele tem esse teto para 2021, tá? Porque eu acho que a temporada do quarterback no segundo ano tende muitas vezes a ser mais difícil do que a primeira, até por conta de defesas começarem a ter mais acesso a tapes e tal, podem estudar mais o quarterback, todas essas coisas. Russell Wilson e Aaron Rodgers já são caras muito... que a gente já confia, né? Caras experientes, caras que já estão ali bastante tempo no Fantasy Football, já estão nessa engrenagem. O Aaron Rodgers fez uma temporada simplesmente absurda, MVP da liga, 48 touchdowns, só 5 receptações, foi um ano absurdo para o Aaron Rodgers. Não coloquei ele tão alto porque eu espero uma leve regressão, principalmente no nível de touchdowns. Eu não acho que esse número de 48 touchdowns, que não é normal, vá se repetir para o Aaron Rodgers, até por conta dos problemas em Green Bay, uma situação que a gente não sabe muito bem como é que ele vai jogar, né? Lógico que eu espero o Aaron Rodgers jogando muito bem, mas eu acho que o que aconteceu ano passado, eu acho que não se repete, pelo menos, principalmente o número de touchdowns, né? Os 48 touchdowns devem cair um pouco, e isso eu acho que tira o Aaron Rodgers ali daquele top 5, porque ele não tem uma capacidade, né, uma produção com as pernas tão alta como, por exemplo, o Lamar Jackson, ou até mesmo o Dak Prescott, que não é um cara muito corredor assim, mas que produz bastante com as pernas, beleza? A terceira tier list de QB para 2021 são os que eu chamo de QB1 sólido. São caras que estão ali naquela área de QB1 baixo, né? QB1 baixo que eu chamo ali por volta de 9º a 12º, no ranking geral de quarterbacks. Mas eu acho que são caras que agregam muito valor no seu time. São caras que você vai conseguir pegar ali por volta de 8º, 9º, 10º round, mais ou menos por ali, né? Caras como Ryan Tannehill, Tom Brady, Matthew Stafford e Joe Burrow. São 4 jogadores que eu acho que vão agregar valor ao seu time, porque eles não são QBs para estar na primeira prateleira, para ser um top 5, mas são caras que devem ser consistentes, tá? Lógico que semanas sim vão jogar muito bem, vão ter números explosivos, e outras semanas podem não ter números tão explosivos, mas eu acho que eles têm um piso, né, muito seguro. Eu não vejo nenhum desses caras tendo semanas muito que vão comprometer a sua semana no seu time do Fantasy Football, principalmente o Ryan Tannehill, que eu acho que pode ser o grande nome dessa tier aqui, a quem sabe terminar o ano acima desses outros jogadores e ali no nível de Aaron Rodgers, de Russell Wilson, de Justin Herbert, ainda mais porque ganhou Julio Jones, já tem A.J. Brown, tem um ataque muito bem formado ali, o Ryan Tannehill, tá? Esses QBs são caras que, como eu falei, você começa a pegar ali no 8º round, muitas vezes no 9º, às vezes até no 10º round. São caras que você consegue pegar depois de formar a base do seu time. Então você consegue montar o seu time lá, pegar 1, 2 running backs, pegar 3, 4 wide receivers, pegar um tight end, e depois você pode começar a pensar em pegar um QB e pegar um desses 4, que são boas bases para o Fantasy Football, beleza? Quarta tier list de QB para 2021 no Fantasy são as tiers que eu chamei de reserva para streaming, no caso. São caras que eu acho que tem um valor interessante, mas não para titular. São caras para você ter 2 ali deles para você revezar durante a semana. E começando com o Jalen Hurts, que é o meu candidato a bust nessa temporada. Por que eu botei o Jalen Hurts como candidato a bust? Aqui na minha tier, o Jalen Hurts está na tier 4,
Na maioria das tiers que eu vejo e nos rankings ele tá ali na 3, junto com o Ryan Tannehill, com o Matthew Stafford, com o Tom Brady. Eu não acho que o Joe Burrow seja um cara ruim. Eu não acho que o Joe Burrow seja o Jalen Hurts. Eu não acho que o Jalen Hurts seja um QB ruim. É um QB que vai jogar muito mal. Mas eu acho que a gente teve pouca amostragem do Jalen Hurts. Mas e o Joe Burrow? Teve pouca amostragem? Sim, mas o Joe Burrow é um caso diferente porque ele veio do college com uma expectativa muito alta, né? Um cara que veio com muito talento. Um cara que chegou com muito talento. Um cara que tem um ataque muito bom nas mãos. O Jalen Hurts não tem esse ataque muito bom, tá? Primeiro porque o Philadelphia não tem grandes recebedores. Chegou o Devonta Smith, que já tá machucado, já tá aí lesionado nesse time, já tá semana a semana para ser avaliado. Não tem outro grande wide receiver. O Jalen Hurts, o Jalen Reagor até agora não fez nada. Dallas Goedert e Zach Ertz são uma boa dupla de tight end, mas eu acho que isso pode ser pouco pro Jalen Hurts cumprir esse ADP dele, né? ADP, essa média, né, que ele tem saído nos drafts ali por volta de QB 9, de QB 8. Eu acho muito alto, tá? O Jalen Hurts pra mim hoje é um QB número 13 ou número 14. Coloco abaixo desse top 3 aí, desse top 3 de tier. Eu acho que ele tá no número 4. Não vejo ele como um cara para ser um top 12 no Fantasy Football. Ele tem um upside pela questão de produzir com as pernas, sim, eu concordo com isso, a gente viu ele fazendo isso ano passado, principalmente aquele jogo contra o New Orleans Saints, que ele fez quase 40 pontos no Fantasy, mas eu acho difícil a gente confiar nesse cara o ano todo. Eu não gosto de confiar num cara que não tem um ataque promissor, né, que não tem grandes recebedores. Eu acho que isso pode influenciar no Jalen Hurts daqui para frente. Inclusive, todas essas notícias de possíveis trocas com o Deshaun Watson, isso pode ser até complicado para o jogador, pode ser uma pressão maior para o jogador. Eu acho que, alguns jogadores podem levar isso para o lado bom e mostrar que merece titular, mas outros podem sentir uma pressão de, no caso, eu preciso jogar bem, senão ano que vem a minha equipe não vai confiar em mim e vai atrás de outro QB. Então, eu acho que vale ficar com um sinal de alerta com o Jalen Hurts, que pra mim é um QB reserva pro Fantasy e ponto. Outros jogadores nessa tier que eu coloquei são Kirk Cousins, Trevor Lawrence. Sim, Trevor Lawrence, calor, já tá nessa tier, porque assim como o Joe Burrow, né, e mais do que o Joe Burrow, logicamente, o Trevor Lawrence chega com o status de estrela, chega com o status de ser um cara para ser um franchise QB, para ser um cara para destruir, para produzir muito. Isso que a gente espera do Trevor Lawrence, não espera menos que isso, tá? Já é um cara que a gente já olha diferente por ser o Trevor Lawrence, ser principalmente o grande prospecto de QB nos últimos milhares de anos, nos últimos muitos anos. Então, olho no Trevor Lawrence, que apesar de não ter um grande ataque, tem alguns recebedores interessantes, como o DJ Chark, como o Marvin Jones, o Laviska Shenault, tá com uma dupla de running backs muito boa ali naquele backfield dos Jaguars, então olho no Trevor Lawrence. Matt Ryan e Big Ben, dois caras que são veteranos. Big Ben já bem veterano mesmo, né? Provavelmente indo para sua última temporada na liga. E o Big Ben, eu acho que tem um problema que ele terminou a temporada muito mal ano passado, né? O ataque dos Steelers, os Steelers começou muito bem a temporada, começou acho que 7 ou 8-0, se eu não me engano, no ano passado, e o ataque foi sumindo aos poucos, né? Mesmo com grandes jogadores lá pra lá, porque tem Chase Claypool, tem Juju, tem Deontay Johnson, tem o Eric Ebron, então assim, tem um ataque bem sólido, pelo menos em questão de recebedores o Big Ben, mas não conseguiu produzir o ano inteiro, o ataque foi desfalecendo. O Big Ben ainda tá nessa lista para mim de reservas para streaming, justamente porque ele tem grandes recebedores, tem 3 wide receivers ali que são de bom nível na liga, tá? O Deontay Johnson para mim é um ótimo jogador, o Juju é um bom jogador, sim, muita gente só fala do Juju porque ele fica dançando e etc, mas eu gosto muito do Juju. E o Chase Claypool foi o rookie que produziu bem ano passado, foi um cara que marcou 11 touchdowns, então assim, tem que ficar de olho nesse cara. E o Matt Ryan também tá nessa lista e cai um pouco, né? Ele, desses outros dessa lista, ele fica um pouco mais abaixo junto com o Big Ben. O Matt Ryan, logicamente, pela questão do Julio Jones, que saiu da equipe, logicamente ele ganhou o Kyle Pitts, que é um acréscimo, que é o que me fez colocar ele nessa lista de reservas para streaming e não na tier próxima, na próxima tier que eu vou falar daqui a pouco. Que mesmo com a saída do Julio Jones, o Matt Ryan ganhou o Kyle Pitts, que provavelmente é o grande talento dessa classe no Fantasy Football, beleza? Vamos para a próxima tier agora, a tier número 5,
tá? Fiz a Tier 1 de jogadores que são elite, a Tier número 2 de acima da média, 3 de QB sólidos, QB1 sólidos, 4 de reservas para streaming, e agora a Tier número 5 de reservas para se observar, tá? Primeiro reserva para você observar em 2021 é o Tua Tagovailoa, cara. Na verdade, é o principal reserva para você observar no meu caso aqui que eu coloquei, né? Eu acho que o Tua tem tudo para ser um QB sleeper em 2021 no Fantasy. Ele não tá sendo draftado lá muito alto por enquanto, tá? Ele tá sendo um cara draftado mais ou menos por volta ali como um QB número 20, número 22, 23, por ali, tá? Eu acho que o Tua tem um upside para ser possivelmente um top 15. Por que eu tô falando isso? Porque o Tua tem no time agora um ataque mais forte com o Will Fuller, com o Jalen Waddle, o Devontae Parker voltando, o Preston Williams, e ele é um cara que tem pode produzir com as pernas, então eu acho que ele é um cara que tem a tendência de ser um sleeper para 2021 no Fantasy, o Tua Tagovailoa. Outros caras que eu coloquei nessa lista são o Baker Mayfield, muita gente reclamou até quando eu postei no Twitter falando que o Baker merecia estar na tier acima, só que infelizmente eu boto o Baker Mayfield nessa tier aí de QBs reservas para se observar, pelo fato de que o Baker ele acaba sendo um pouco prejudicado pelo esquema de jogo do Cleveland Browns. O Cleveland Browns é um time que acaba correndo muito com a bola, usa muito o Nick Chubb, tem um Kareem Hunt, então assim, o Baker Mayfield acaba não sendo um cara que produz números muito sólidos pro Fantasy, né? A gente não vê o Baker fazendo lá, tipo, partidas muito grandes e tal. Ele foram apenas 26 touchdowns para ele na temporada passada em 16 jogos. Ele é um cara que mais comedido, não é um cara que tem tido uma grande média de jardas por tentativa, apenas 7 jardas, 7.2 jardas por tentativa na temporada passada, é um número baixo. Então, eu não espero o Baker Mayfield sendo um cara muito explosivo no Fantasy Football, mesmo com a volta do Odell em 2021. Outros caras que eu botei nessa lista, Derek Carr, tá? James Winston, que eu tinha colocado como não titular, mas um cara para ser um reserva para streaming, para estar na tier acima, né? Eu achei que o James Winston fosse estar nessa tier acima, mas infelizmente a lesão do Michael Thomas atrapalha completamente isso. Não tem como a gente cogitar o James Winston para ser um QB top 15, top 16, sem o principal wide receiver do time lá, né? Infelizmente acabou atrapalhando muito já a temporada do James Winston, que nem começou, essa lesão do Michael Thomas. Ryan Fitzpatrick, também do Washington, Sam Darnold, outro cara sleeper para a temporada para mim é o Sam Darnold, no ataque com DJ Moore, com o Robbie Anderson, vai reeditar a dupla dele lá no New York Jets, Terrace Marshall, o rookie que chega aí para ser um bom slot receiver, Christian McCaffrey. Então olho nesse Sam Darnold pro Fantasy Football, que eu acho que ele é um bom sleeper para essa temporada, tá? Esse ataque aí com o Joe Brady, eu acho que tem tudo para mandar bem esse ataque do Carolina Panthers, ser um ataque para produzir bem. Ano passado foram 3 wide receivers produzindo para 1.000 jardas com o Teddy Bridgewater. Eu acho que o Sam Darnold é melhor que o Teddy Bridgewater, tem capacidade de produzir bons números também com esse time. Vamos ver se o Sam Darnold, que é um cara que a gente sempre esperou, né, algumas coisas boas no Fantasy Football, mas nunca produziu nada. Muito por conta do Adam Gase, né? Muito por conta do Adam Gase naquele ataque do Jets ali, produzindo aquele time do Jets. Infelizmente acabou atrapalhando muito alguns anos de carreira do Sam Darnold. Eu acho que agora que ele já saiu desse time do Jets, tá num ataque novo, num ataque que tem bons valores, eu acho que o Sam Darnold, apesar de estar aqui nesse reservas para observar, eu acho que tem mais ou menos um upside ali para ser um top 20. O Sam Darnold hoje, tá? O Sam Darnold hoje tá tendo um ADP ali bem mais baixo. Ele não tem sido um cara de ADP muito alto no Fantasy Football. A galera tá pegando ele baixo. O Sam Darnold hoje, tá sendo draftado como um QB número 30 no Fantasy Football. Número 30, atrás de caras como Jared Goff, atrás de caras como Zach Wilson. Ele tá sendo draftado junto com caras como Jimmy Garoppolo, Justin Fields, que a gente não sabe nem se vai ser titular, com Drew Lock. Então eu acho que vale muito a gente observar o Sam Darnold para essa temporada. Beleza?
Mais dois, né, que faltam aqui para falar que eu coloquei nessa lista. Zach Wilson, rookie do New York Jets, que eu acho que sendo titular já de início, um cara que já chega não consolidado, logicamente, por ser rookie, mas um cara que já chega como titular, com um ataque rejuvenescido aí do Jazz. E o Ken Newton, que vai ser titular do New England Patriots, pelo menos no início, né? A gente espera que ele seja. E o Ken Newton tem um upside muito grande pela questão de produzir com as pernas, né? A gente viu que em alguns jogos ano passado o Ken Newton conseguiu produzir bem com as pernas, mesmo com o New England com um ataque fraquíssimo, mesmo com o Ken Newton não conseguindo lançar absolutamente nada. Ele conseguiu fazer alguns jogos bons pela produção com as pernas, e eu acho que a questão do jogo aéreo vai melhorar esse ano, porque o New England trouxe lá o Nelson Agholor, que é um wide receiver melhor do que os que já tinha. Eles trouxeram dois ótimos tight ends, né, o Hunter Henry e o Jonnu Smith, e o New England tem uma boa linha ofensiva, então o Ken Newton tem uma tendência a melhorar no New England Patriots, e além disso tem a sombra do Mac Jones agora, que vai ter que fazer o Ken Newton jogar um pouquinho melhor, beleza? Então essas são as 5 tiers list ali de QBs, tá? Que a gente fez pro Fantasy Football nessa temporada. Alguns outros QBs eu não coloquei aqui nessa lista muito por conta de incertezas na posição, se vão ser titulares ou não, tá? Como, por exemplo, Justin Fields, como o Trey Lance, que são dois rookies que eu tenho uma grande expectativa, mas a gente não sabe se vão ser titulares desde a semana 1, então são caras que eu não apostaria de início para você draftá-los. Outro cara que não entrou nessa lista, mas que por questão do ataque, né, por ser um ataque mais fraco, que é o Jared Goff, o Detroit Lions não está no ataque com nenhum bom wide receiver. Então essa é a tier list dos QBs reservas para você observar e pegar ali mais pro final do seu draft para ter no seu banco, usar em situação de bye, observar o upside desse jogador para possível troca ou possivelmente até usá-los como titular. Bom, vamos continuar o nosso podcast agora falando sobre os sleepers, busts e breakouts. Eu falei que eu ia falar sobre esses caras durante aí as tiers de QBs, mas acabou passando batido aí da maioria. Então vamos falar rapidinho. Deixa eu só conceituar para você que não sabe, tá? Bust e sleeper são categorias que são baseadas no ADP. ADP é a média que o jogador tem saído nos drafts, a média da pessoa que ele tem saído nos drafts. Então a gente lida com isso. O bust é aquele cara que não vai suprir, não vai chegar na expectativa que está sendo criada nele, de acordo com a média que ele está saindo. E o sleeper é aquele cara que vai superar e muito, é o cara que está lá mais pro final, pro meio e pro final do draft, e que vai superar muito as expectativas de ADP gerada nele. E o breakout já não tem nada a ver com o ADP, a gente lida apenas com a produção do jogador, tá? Pode ser um cara que está sendo bem ranqueado, não tem essa questão. O breakout é aquele cara que não teve nenhum ano ainda grandioso e que a gente acredita que nessa temporada vai explodir. Vai chegar e vai fazer um baita de um ano aí, como foi talvez um Josh Allen ano passado ou o Kyler Murray ano passado, para você ter como exemplo, tá? Então vamos lá, vamos falar dos QBs agora, candidatos a sleeper, bust e breakout rapidinho. Para Bush, né? Eu já falei do Jalen Hurts, que é o meu grande candidato a Bush, por esse ADP dele de QB 9, QB 8, 9 ali, brigando tipo, com caras como Ryan Tannehill, Tom Brady e Matthew Stafford. Eu acho um pouco alto para ele, porque ele é um cara que não tem um grande ataque, apesar de ter um upside bom pela capacidade de produzir com as pernas. Ele não tem lá muitas opções de wide receiver. O Devonta Smith já está machucado, ele tem 2 bons tight ends sim, mas eu acho que é muito pouco para ele produzir em alta escala no Fantasy Football, ainda mais jogando numa divisão muito equilibrada, né? Não é uma divisão da NFL que tem grandes times ou grandes defesas, pelo contrário, mas é uma divisão muito equilibrada. Então eu não sei se ele vai lidar muito bem com essa pressão, até por conta dessa pressão que eu já falei anteriormente sobre o Eagles está buscando talvez um outro QB ali melhor, tipo um Deshaun Watson e tal. Pode ser uma pressão pro cara que não jogou muito na NFL ainda ter que se provar que vale ser um QB1 de um time, ser um franchise QB. Eu acho que pode ser muita coisa pro Jalen Hurts, beleza? Não tem nenhum outro grande candidato, eu não tenho nenhum outro grande candidato a bust para essa temporada, tá? Eu acho que todos os outros QBs estão com valores assim, nenhum com valor muito mais alto do que deveria ter, tá? Eu acho que está num nível bem equilibrado. Vamos falar dos sleepers agora, tá? Eu tenho alguns sleepers. O primeiro era o Jameis Winston. Só para falar do Jameis Winston, a gente botou no Instagram ele como um sleeper. Eu, de fato, acreditava que o Jameis Winston poderia vir a ser um QB talvez até top 15 na temporada.
por tudo que ele já fez no Bucks, por ter um ataque com o Michael Thomas, com o Kamara. Mas essa seleção do Michael Thomas, infelizmente, matou o James Winston, né, cara? Ser sincero aqui, não tem como a gente confiar no James Winston sem o Michael Thomas jogando ali com Tre'Quan Smith como wide receiver, só com Alvin Kamara. Então, assim, o James Winston, infelizmente, não entra mais nesse hall de sleeper que ele vinha entrando. Caras que entram no hall de sleeper pra mim é o Daniel Jones, tá? Sim, o Daniel Jones é um sleeper pra mim. O cara que tá sendo draftado ali como um QB número 26, bem lá embaixo. A galera não tem nenhuma paixão pelo Daniel Jones, eu entendo. Mas eu tenho uma expectativa nele. Em 2019 ele fez uma boa temporada no Fantasy, tá? Foi um QB top 12 no Fantasy. Foi um QB que teve semanas como top 5, teve bons jogos, grandes jogos. Eu acho que o Daniel Jones, com o Saquon Barkley jogando, tira um peso muito grande das costas e consegue produzir mais pro Fantasy. Se vai ser bom pro Giants ou não, eu não sei. Mas consegue produzir números pro Fantasy. E com esse ataque agora mais encorpado, com o Kenny Golladay, eu acho que ele tem um grupo muito bom de jogadores ali, né? Um talento muito grande ali nas posições de wide receiver. Tem o Evan Ingram, que é um bom tight end, um tight end capaz de produzir bons números, fora o Saquon Barkley, que é um baita de um running back. A questão do Giants, basicamente, é ficar saudável, né? O time do Giants não consegue ficar saudável, principalmente os jogadores de ataque, os jogadores de posição de habilidade, ele não consegue ficar saudáveis. Outro jogador que eu coloquei e que eu acho que pode ser um bom sleeper para essa temporada foi o Tua Tagovailoa, que eu falei ainda há pouco dele. Eu acho que ele é um cara que pode vir a ter um ano interessante, sim, pela chegada aí do Will Fuller, do Jalen Waddle, dessa volta do Devontae Parker, do Preston Williams e tal, com o Mike Gesicki, um ataque bom, um time que tá bem ajustadinho ali do Miami Dolphins. Eu acho que o Tua tem uma capacidade boa para ser um sleeper ali e brigar por um top 15, um top 16 durante essa temporada, tá? São esses dois principais sleepers que eu tenho aqui pra você nessa temporada. Eu acho que outros caras que podem vir a surpreender, não sejam talvez um sleeper, mas que podem ter assim uma temporada melhor do que está sendo indicado no ADP, é o Sam Darnold do Carolina Panthers. E além dele também, eu acho que o Justin Fields do Chicago Bears, principalmente se ele for titular, eu acho que ele tem tudo para ter uma baita de uma temporada. Mas eu não coloco com um selo como sleeper, porque eu acho muito perigoso pedir para você draftar um cara que a gente não sabe ainda se vai ser titular ou não. Nessa altura do campeonato a gente não sabe se vai ser ele ou se vai ser o Andy Dalton titular no início da temporada do Chicago Bears, tá? E para fechar com um breakout, cara, o candidato a breakout é o Joe Burrow, logicamente, que veio de uma temporada que infelizmente ele se machucou, né, no meio do ano, fez alguns bons jogos, teve algumas algumas partidas muito boas ano passado. O Cincinnati deu uma melhoradinha na linha ofensiva. O Cincinnati tem a volta do Joe Mixon. O Cincinnati agora pegou o Ja'Marr Chase, o melhor wide receiver e uns grandes wide receivers aí dos últimos anos vindo do college. Então assim, tem 3 wide receivers muito bons ali nas mãos do Joe Burrow para produzir, que é o Ja'Marr Chase, o T. Higgins e o Tyler Boyd, além do jogo terrestre ali com o Joe Mixon, que pode auxiliar o Joe Burrow até em play actions. A questão aqui é basicamente a linha ofensiva conseguir produzir num nível aceitável, tá? A linha ofensiva do Cincinnati tem sido um problema ao longo dos anos, deram uma melhoradinha na linha ofensiva, mas vamos ver se essa linha ofensiva consegue suportar a pressão de ter que segurar esse ataque com muito talento. É isso que basta, tá? Saíram alguns reportes do Joe Burrow com problemas no training camp, tá? Com problemas de que ele não estaria se movendo muito bem, não estaria tendo alguns problemas lançando. Mas assim, eu não tenho muito react quanto a isso, assim, eu não overreact quanto a isso, porque eu acho que é mais notícia de pré-temporada. O cara tá voltando de uma lesão, e assim, tá começando o training camp agora, a primeira semana de training camp. Eu acho que a gente já viu também alguns lances dele fazendo grandes jogadas já no training camp, alguns highlights que postam aí nas redes sociais. Então, o Joe Burrow é aquele cara que pode sim ser um diferencial para 2021. Eu sei que tem um grande problema, que é a divisão. Ele vai jogar com defesas fortes, defesa do Baltimore, defesa do Cleveland, defesa do Chiefs, são defesas fortes sim, mas eu acho que esses game scripts eu acho que podem ser bons para o Joe Burrow. Porque a tendência é o Cincinnati Bengals jogar sempre atrás do placar, principalmente contra esses times, por ser um time mais fraco. Então isso vai forçar o Joe Burrow a ter que lançar mais a bola, a ter que buscar mais
big plays, talvez, e tal. O Joe Burrow vai ter que se virar nos 30, cara. Então eu acho que esses game scripts eu acho que podem ser bons pra ele. Coisa que aconteceu com o Dak Prescott ano passado. Talvez não enfrentando defesas tão difíceis no início do ano, mas o Dak Prescott, por ter uma defesa mais fraca e tal, não que o Cincinnati tenha uma defesa fraca como o Dallas, a defesa do Cincinnati tem bons valores sim. Mas vai jogar assim, principalmente na divisão, né? Vai jogar com times mais fortes. Então a tendência é sempre correr atrás do placar e precisar do Joe Burrow para lançar passes, para fazer touchdowns. Muitos jogos podem alavancar pontuações do Joe Burrow em garbage time. A gente não pode desprezar isso, porque garbage time é algo muito importante no fantasy. Então, olho no Joe Burrow para 2021, beleza? Antes da gente continuar, eu vou terminar esse draft falando das minhas estratégias para QB para o fantasy 2021. Vou pedir só para você escutar esse anúnciozinho que a gente tem aí do Anchor e eu já volto. Bom, galera, vamos lá. Vamos terminar nosso podcast agora falando sobre a minha estratégia, sobre as estratégias para pegar QB no Fantasy Football 2021. Não sei se você já tem a sua estratégia definida. Eu tenho uma estratégia já definida que, pelo menos, eu gostaria de fazer nos Fantasies, tá? Nas ligas. Eu vou falar de duas coisas. Primeiro, de ligas padrões, 12 times, PPR, e uma liga Superflex, tá? Primeiramente, numa liga padrão, 12 times, você geralmente tem 3 maneiras de você fazer um draft de QB, né? Tem 3 estratégias principais que você faz um draft de QB. Primeiro, você pega um QB cedo, ali por volta do 2º ao 4º round. Aí você vai ter que pegar um cara dessa elite, aí, como Patrick Mahomes, Josh Allen, Kyler Murray, esses caras que a gente falou no Tier 1. Ou então, você pega um cara ali no meio de draft, um carinha ali mais para meio de draft, como Ryan Tannehill, Tom Brady, Matthew Stafford. Ou você vai pro streaming, tá? Ou então você vai pro streaming, deixa mais ali para baixo, vai para streaming, tenta pegar um Kirk Cousins, um Sam Darnold, sei lá, um Derek Carr, um Tua Tagovailoa, um Trevor Lawrence. Então, assim, eu acho que tem essas nuances aí, essas 3 principais maneiras de você fazer o seu draft para 2021 no Fantasy Football. Então, no meu caso, a minha estratégia principal para 2021 no Fantasy seria focar nesse Tier 3 de QB1 sólido, formado por Ryan Tannehill, Tom Brady, Matthew Stafford e Joe Burrow. Por que eu estou tentando pegar esses caras? Porque o meu foco é nesses caras. Porque eu acho que esses caras são QBs que vão ser sólidos, como o próprio Tier diz, QB sólido, vão ser sólidos durante a temporada. Não quer dizer que eles vão jogar bem todos os jogos, não. Eles podem ter um jogo ou outro mais abaixo, sim, normal. E podem ter um jogo ou outro, e tem boas chances de ter um jogo ou outro com números ali de top 5 durante as semanas do Fantasy, tá? A gente vê o que o Ryan Tannehill tem feito na NFL, todos esses caras aí. E o Joe Burrow tem uma expectativa muito alta em cima dele, porque ele tá num baita de um ataque. A questão aqui para pegar esses caras não é nem especificamente só do valor deles, mas sim da capacidade que você vai ter de produzir o seu time antes de pegar um QB. Você vai deixar de pegar um QB alto no draft, deixar de pegar um QB ali no top, nas 4, 5 primeiras picks, para pegar um QB no 8º, ou no 9º, ou no 10º round. O foco desses caras é pegar no 8º, 9º e 10º round, um desses 3 rounds. Logicamente que isso vai definir do feeling, né, do board da sua liga. Vai ter liga que esses caras vão começar a sair a partir do 6º round. Vai ter liga que eles vão começar a sair a partir do 9º. Isso vai depender muito do board da sua liga. No geral, tem saído ali por volta do 8º ao 10º round, tá? Às vezes acaba saindo um pouquinho mais cedo, mas eu particularmente acho que isso não vai acontecer. Sair tipo em 6º round eu já acho muito para um desses caras. Eu acho que 6º round é muita coisa. Eu acho que tá a partir do 7º ali, eles já devem começar a sair. Mas assim, pegando esses caras do 8º, 9º, 10º round, eu acho que você consegue montar o seu time de uma forma bem sólida. Você consegue pegar bons wide receivers, running backs mais confiáveis. Você consegue pegar um bom tight end. Se você quiser pegar um tight end no alto ali, não um tight end, aqueles tight end top 5, né, da primeira prateleira, você consegue pegar no 2º round ali um tight end bom e mesmo assim não comprometer o seu time, porque você vai ter um QB sólido para você pegar ali por volta do 8º e do 9º round, tá? Eu não sei qual é a sua estratégia, se você prefere ir com um cara de elite e com os caras ali um pouquinho melhor ali acima da média, mas esses caras você vai precisar de gastar um capital de draft maior. Eu particularmente não sou fã
tá? Eu pegaria, logicamente, com um desses caras, dependendo de cada board. Se o board me oferecer um Patrick Mahomes ali no metade do terceiro round, ou no final do terceiro round, aí eu vou ter que pegar o Patrick Mahomes, entendeu? Eu não gastaria uma pick no Patrick Mahomes na metade / início do segundo round, pelo valor que ele tem hoje. Eu acho muito alto, acho que pode comprometer a estrutura do meu time, mas essa é a minha visão. Acho que você pode ter a sua estratégia de draft, pode ter a sua maneira de montar o seu draft. A minha, para umas ligas padrões de 12 times hoje, é focar nesse Tier 3 aí de QB1 sólido com o Tannehill, Brady, Stafford e Joe Burrow, tá? Falando sobre liga Superflex, cara. As ligas Superflex são ligas que você tem uma posição de QB definida e uma posição que é Superflex, que além de englobar os flex normais, né, running back, wide receiver e tight end, você pode incluir um QB, o que geralmente se faz, né, que é incluir um QB, porque o quarterback tem uma pontuação maior. Nesses casos, cara, a minha estratégia sempre é buscar um QB no primeiro round. Ou no máximo no segundo round, tá? Eu gosto de buscar um QB no máximo, primeiro no segundo round. Por quê? São ligas que você precisa ter um QB. Eu não vou dizer que você precisa ter um QB na posição de Superflex, mas eu acho que é um ganho muito bom você ter um QB sólido aí no Superflex, tá? Porque é uma posição que vai pontuar muito. O seu QB ali no Superflex, um QB interessante, vai fazer 20 pontos por jogo, tá? Numa posição onde você pegaria um wide receiver running back que fariam 13, 12. Então, primeiramente, eu começaria com um bom wide receiver, com um bom QB. Eu acho que um QB é muito importante, tá? Nessa liga Superflex, é a liga que o QB tem um valor muito alto. Então, vale a pena gastar uma pick ali top 2 com um QB. Muitas vezes, essa pick top 2 num QB numa liga Superflex não vai ser um Patrick Mahomes, um Josh Allen. Esses caras talvez saiam na pick 1, 2, 3, tá? Talvez uma pick de segundo round ali você vai pegar, tipo um Aaron Rodgers, um Russell Wilson, talvez um Ryan Tannehill, beleza? Mas eu acho que vale a pena você investir um segundo round no QB e depois buscar um outro QB ali de acordo com o seu board. Se você vê que o seu board está andando muito rápido com o quarterback, eu acho que é importante você tentar pegar um QB sim, tá? Para você não ficar sem quarterback no seu time. Eu acho que até o quinto round eu acho que seria muito importante você ter os 2 QBs no seu time, mas no meu caso eu faria isso. Ter os 2 QBs já definidos do meu time até o quinto round e mais pro final do draft pegar um terceiro. Mas não, né? Metade pro final pegar um terceiro para você poder usar ali como moeda de troca, poder usar ali em situação de bye, em situação de lesão, em situação de confrontos favoráveis, talvez, dependendo do quarterback. Então, é uma liga que você precisa dar um valor grande para um quarterback, tá? Essas estratégias que eu tô falando aqui não quer dizer que são verdades absolutas, que são coisas que vão dar certo para todo mundo, vai depender muito da liga, vai depender muito do que o board te oferece, né? Eu sempre falo isso, que a gente entra no draft com uma mentalidade, com uma forma de agir, com uma forma de ver o jogo, né? O fantasy. A gente entra no board ali, no nosso draft, tipo, imaginando o que a gente quer, como a gente quer montar o nosso time. E isso muda, cara. Na maioria das vezes isso vai mudando durante o draft, porque vão saindo jogadores mais altos, jogadores vão ficando mais para baixo. Então, isso vai dando a gente a oportunidade de pegar alguns jogadores que a gente não imaginava, mas que caíram tanto que estão com um valor muito interessante. Ou alguns jogadores que talvez você queria pegar, saiu mais alto, e você vai ter que mudar um pouco a sua estratégia. Isso é legal do Fantasy, logicamente, porque se fosse uma parada engessada, eu acho que a gente não ia curtir tanto, né? Ia ser muito normalzão, acho que todo mundo ia estar fazendo a mesma coisa. Legal que na sua liga vão ter uma galera boa, muita gente com estratégia diferente da sua, muita gente sem estratégia nenhuma, e de qualquer forma vai ser muito, muito equilibrado e vai ser uma liga muito maneira, com certeza. Bom, galera, então esse aí é um pouquinho do que eu acho sobre QB, tá? Tentando falar aqui da maneira mais sucinta possível sobre o que eu acho quarterback para essa temporada 2021, falando um pouquinho dos tires, falando um pouquinho aí de Bush, Sleeper e Breakout, um pouquinho das estratégias, principalmente para Liga Redraft, para Superflex, apenas um apanhado geral aí para você que está meio perdido e quer fazer uma liga Superflex. Então, se você curtiu esse podcast, espero que você mande uma mensagem pra gente, fala lá o que você achou nas redes sociais ou avalie aí na sua plataforma, deixe sua estrelinha. Se você estiver ouvindo alguma plataforma que dê para mandar um feedback, manda um feedback pra gente, que isso é muito importante. Valeu? Semana que vem eu volto com os running backs, vou fazer esse esquema aqui de tire, de bush, sleeper, breakout e estratégia com todas as posições, né, de running back, wide receiver e tight end
até o início da temporada do Fantasy, que a gente tá menos de um mês aí pra começar a temporada regular da NFL, graças ao bom Deus. Valeu, galera, obrigado pela sua companhia e até a próxima.